Meu irmão sabia antes de eu contar. Eu percebi que tinha algo errado quando meu irmão começou a se defender de coisas que eu ainda estava pensando em contar para os nossos pais. No começo, parecia coincidência. A gente sempre brigou. Coisa de irmão, discussões pequenas, provocações, nada fora do normal. E como sempre, eu era o tipo que guardava. Eu não explodia. Eu pensava, revisava, esperava o momento certo. E quando não aguentava mais, eu falava. Só que, de um tempo para cá, eu nunca chegava nesse ponto. Sempre acontecia algo antes. A primeira vez foi leve. Eu tinha visto ele pegando dinheiro da carteira do meu pai. Nada absurdo, mas errado. Eu fiquei quieto. Observei, esperei, pensei em contar, mas ainda não tinha decidido. Só estava construindo. E naquela mesma noite, ele entrou no meu quarto, sem bater, sem motivo aparente, e disse: "Se você for falar alguma coisa sobre mim, fala direito." Meu corpo travou. "Do que você está falando?" Ele me encarou por alguns segundos. Você sabe, aquilo me deixou desconfortável, mas ainda dava para explicar. Talvez ele tivesse percebido o que eu vi. Talvez eu tenha olhado diferente. Qualquer coisa assim. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. Eu estava no meu quarto, pensando em contar outra coisa. Ele tinha mentido para nossa mãe sobre onde estava. Nada grave, mas acumulando. E, enquanto eu pensava, organizando o que dizer, ele apareceu na porta. "Não precisa exagerar quando for falar", ele disse. Meu estômago gelou, porque, de novo, não tinha contexto, não tinha conversa, era direto, exatamente no ponto em que eu estava. "Eu não falei nada", eu respondi. Ele deu de ombros. "Você sempre pensa antes de falar." Aquilo ficou na minha cabeça, porque não era uma explicação completa, mas também não era totalmente errado, e começou a se repetir, sempre igual. Eu via algo, começava a pensar em contar, e, antes de eu decidir, ele aparecia. Falava algo, se defendia, ou até consertava o que fez. Sempre antes, nunca depois, e isso começou a me travar, porque eu não conseguia mais chegar até o momento de falar. Era como se alguém estivesse sempre um passo à frente. E isso me deixava com uma sensação estranha. Não era só irritação. Era perda de controle. Eu decidi testar, mas de forma simples, sem falar, sem dar sinal, sem mudar comportamento, só pensamento. Uma tarde eu estava sozinho no quarto, sem interação com ele, sem conversa, e pensei: hoje eu vou contar tudo, clara, direta, sem dúvida. Fiquei com aquilo na cabeça, sem me mover, sem sair do quarto, só mantendo. Alguns minutos passaram. Nada aconteceu. Aquilo começou a me dar uma falsa sensação de controle. Talvez dependesse de convivência. Talvez sem interação não funcionasse. Mas então, a porta abriu. Ele entrou, sem bater, e disse: "Se você falar hoje, vai piorar para você também." Meu coração disparou, porque não tinha contexto, não tinha conversa, não tinha nada. Era resposta pura, direta, exata. "Como você sabe disso?" eu perguntei. Ele me olhou, sem surpresa. "Porque você nunca decide rápido." Aquilo me travou, porque fazia sentido, mas não explicava tudo. "Todo mundo pensa antes de falar", eu disse. Ele respondeu simples: "Mas você demora demais." Silêncio, pesado. "Enquanto você pensa, dá para ver", ele completou. E foi aí que eu entendi. O problema não era ele saber. Era o fato de que eu sempre chegava às decisões do mesmo jeito, sempre pelo mesmo caminho, e alguém estava acompanhando isso de perto demais. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava provar até onde aquilo ia, porque até ali eu ainda estava tentando entender. A partir dali, eu precisava confirmar se existia alguma forma de sair disso, ou se eu ia continuar sendo interrompido, antes mesmo de falar.
Depois daquela última vez, eu parei de tratar aquilo como coincidência. Não dava mais. Era direto demais. Sempre no momento certo. E principalmente, sempre antes. Mas ainda faltava uma coisa essencial: limite. Até onde aquilo funcionava? Porque se era só leitura de padrão, então dava para quebrar. Ou pelo menos, tentar. Eu precisava tirar completamente qualquer tipo de pista. Nada de olhar diferente. Nada de silêncio estranho. Nada de comportamento fora do normal. Então eu fiz o mais difícil possível. Eu comecei a agir exatamente como sempre. Mesmo por dentro, testando. Naquela noite, jantamos juntos. Eu falei normal, brinquei, ri, como qualquer outro dia. Por fora, nada mudava, mas por dentro, eu estava preparando o teste. Quando subi para o quarto, fechei a porta. Sentei na cama e pensei em algo completamente fora do padrão. Algo que eu nunca faria. Algo sem histórico, sem repetição, sem base nenhuma. Eu vou inventar uma história e culpar ele por algo que ele não fez. Era absurdo. Não fazia sentido. Mas era perfeito. Porque não existia padrão ali. Eu nunca tinha feito isso. Nunca pensei nisso antes. E fiquei com aquilo na cabeça. Sem sair do quarto. Sem falar com ninguém. Sem dar sinal. Só mantendo a ideia. 5 minutos passaram. Nada aconteceu. Aquilo começou a me dar esperança. Talvez fosse isso. Talvez sem histórico. Não tivesse como. Mas antes de concluir, a porta abriu. Ele entrou. Parou. Me olhou. E disse: "Não tenta inventar coisa que não aconteceu." Meu corpo inteiro gelou. Porque aquilo não respondia a algo real. Respondia à intenção. Exatamente ao que eu estava pensando. E naquele momento, não tinha mais como negar. Não era só padrão antigo. Era o processo em si. Qualquer decisão que eu começasse a construir ficava visível. De alguma forma. "Você está me observando?" Eu perguntei. Ele deu um meio sorriso. "Não precisa." "Então, como você sabe?" Ele encostou na porta, pensando. "Porque você sempre começa igual. Aquilo de novo." "Igual como?" "Você nunca decide de uma vez." Silêncio. "Você fica rodando." Ele continuou. "Pensando, ajustando, até parecer certo." Cada palavra encaixava. Perfeitamente. "Todo mundo faz isso." Eu respondi. Ele balançou a cabeça. "Nem todo mundo demora tanto." Aquilo me atingiu. Porque era verdade. Eu sempre alongava, sempre revisava, sempre esperava o momento perfeito. E isso criava um caminho, um padrão, visível. "E você consegue ver isso?" Eu perguntei. Ele deu de ombros. "Dá para perceber." "Só você?" Ele não respondeu direto. "Quem presta atenção, vê." Aquilo me incomodou mais do que qualquer outra coisa, porque tirava o foco dele e colocava no processo, como se não fosse algo especial. Só evidente. "Então qualquer um poderia fazer isso?" Eu perguntei. Ele me olhou por alguns segundos. "Se você repetir o suficiente, sim." Silêncio. Eu não tinha resposta. Porque, no fundo, eu já sabia. Eu já tinha visto isso em outras situações. Outras pessoas, outros contextos. Sempre o mesmo padrão. "E se eu mudar?" Eu perguntei. Ele inclinou levemente a cabeça. "Você já tentou?" "E?" Ele respondeu sem hesitar. "Você muda o que fala, mas não muda como chega lá." Aquilo me atingiu direto, porque era exatamente isso. Mesmo quando eu tentava fazer diferente, o processo era o mesmo: pensar, revisar, hesitar, ajustar, e só então decidir. Sempre igual. "Então não tem como evitar?" Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse: "Tem." Eu esperei. "Como?" Ele respondeu simples. "Para antes de começar." Aquilo me confundiu. "Isso não faz sentido." Ele deu um leve sorriso. "Faz quando você tenta." Silêncio. "Enquanto você constrói, eu consigo acompanhar." Ele disse. "Mas se não tiver construção, não tenho o que ver."
eu completei. Ele assentiu. Simples, direto. E foi aí que tudo ficou claro. Não era sobre esconder, nem sobre enganar. Era sobre interromper. Quebrar o processo antes que ele crescesse. Antes que virasse caminho. Antes que alguém pudesse acompanhar. E isso era muito mais difícil do que parecia. Porque significava agir. Antes mesmo de perceber que eu estava decidindo. E pela primeira vez, eu não tinha certeza se conseguiria fazer isso. Depois daquela conversa, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Parar antes de começar. Parecia impossível, porque ninguém decide antes de pensar. Isso simplesmente não existe, mas ao mesmo tempo, eu já tinha visto funcionar. Quando eu não construía, ele não antecipava. Então não era impossível, só difícil, muito difícil. Nos dias seguintes eu tentei, várias vezes, pensava em contar algo e tentava agir rápido, mas sempre acontecia a mesma coisa. Eu começava, revisava, ajustava mentalmente, e quando percebia, já tinha criado o caminho inteiro de novo. E claro, ele aparecia, sempre no meio, sempre antes. Então eu entendi uma coisa importante. Não era sobre acelerar, era sobre interromper, cortar o processo no início, antes que ele se formasse, antes que virasse algo visível. E isso só aconteceu uma vez. Mas foi o suficiente. Era uma tarde comum, nada especial. Eu estava na sala, assistindo TV. Ele estava no quarto. Tudo normal, sem tensão, sem pensamento ativo. E então, aconteceu. Não foi planejado. Não foi um teste consciente. Foi automático. Meu pai entrou em casa e comentou algo qualquer, uma situação simples, mas que, normalmente, eu usaria como gancho para contar tudo. E naquele instante, antes de qualquer pensamento se formar, eu falei: Pai, eu preciso te contar uma coisa. Direto. Sem preparação. Sem revisão. Sem aquele caminho longo que eu sempre fazia. Foi puro impulso, mas não impulsivo. Só imediato. Meu irmão não estava na sala. Não teve tempo. Não teve antes. Nada. Meu pai me olhou, surpreso. O que foi? E naquele momento, eu senti algo diferente. Não tinha aquela pressão, aquela construção, aquele peso. Era só ação. Ele pegou o dinheiro da sua carteira ontem. Eu falei. Simples, direto, sem rodeio, silêncio, pesado, mas limpo. Porque não tinha preparação. Não tinha espaço para interferência. Meu pai franziu a testa. Tem certeza? Tenho. Sem hesitar. Sem revisar. Só. Direto. Meu irmão apareceu segundos depois. Mas já era tarde. Não tinha mais antes. Não tinha mais como ajustar. O que está acontecendo? Ele perguntou. Meu pai olhou para ele. Você pegou o dinheiro da minha carteira? Silêncio. Meu irmão me olhou. E pela primeira vez, não tinha resposta pronta. Não tinha antecipação. Não tinha defesa preparada. Só reação. Eu ia devolver, ele disse. Mas já não importava. Porque a decisão já tinha sido tomada. A ação já tinha acontecido. Sem caminho. Sem processo visível. Sem espaço para ele entrar antes. E foi aí que eu entendi. De verdade. Não era sobre esconder melhor. Nem sobre enganar. Era sobre não construir. Porque, enquanto eu construía, eu deixava tudo exposto, passo a passo, e alguém podia acompanhar. Mas, sem construção, não tinha o que ver. Não tinha o que antecipar. Era só o momento, cru, direto, irreversível. Mais tarde ele veio falar comigo, sem agressividade, sem raiva. Só diferente. Você falou sem pensar, ele disse. Eu assenti. Foi a única forma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não vi você chegar nisso. Aquilo confirmou. Tudo. Porque eu não construí, eu respondi. Ele desviou o olhar. Você sempre constrói. Eu sei. Silêncio. E agora? Ele perguntou.
Agora eu falo quando precisar, eu disse, sem hesitar, sem montar resposta, só direto. E pela primeira vez, não tinha mais aquele jogo, não tinha mais antecipação, porque não existia mais caminho para acompanhar. Eu voltei para o meu quarto, sentei na cama e fiquei em silêncio, pensando, mas de um jeito diferente, não construindo, não alongando, só observando, porque, no fim, o que mudou não foi ele, nem a situação, nem a dinâmica. Fui eu, o jeito, o processo, a forma como eu chegava até a decisão. E isso era o que sempre esteve visível, sempre foi legível, sempre foi antecipável. Hoje eu ainda penso antes de falar. Claro, mas não deixo isso virar um caminho longo. Não deixo virar um roteiro inteiro na minha cabeça. Porque foi exatamente esse espaço que me tornou previsível, que permitiu que alguém chegasse antes. E, no fim, o que mais ficou não foi o fato de ele saber o que eu ia contar. Foi perceber que, por muito tempo, eu já estava contando tudo muito antes de abrir a boca. Só demorava para chegar lá. E nesse tempo, alguém sempre conseguia acompanhar. E, às vezes, mudar o resultado, antes de eu falar. E essa foi a parte mais difícil de aceitar. Não é que alguém me impedia de falar, é que, por muito tempo, eu nunca chegava até o momento sozinho. Depois daquele dia, a casa ficou diferente. Não por causa da discussão, nem pela consequência do que eu falei, mas pela ausência de algo que sempre esteve ali. O antes. Aquele espaço onde tudo era construído, onde as decisões cresciam devagar, onde eu ficava preso entre pensar e agir. E pela primeira vez, esse espaço não existiu. Foi direto, simples. E isso mudou mais do que eu esperava. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber uma coisa estranha. Meu irmão parou. Não completamente, mas parou de antecipar. Parou de entrar no meu quarto sem motivo. Parou de fazer aquelas falas soltas, como se estivesse respondendo algo que eu ainda não disse. E isso não aconteceu porque ele perdeu a capacidade. Aconteceu porque eu parei de dar o caminho. Eu ainda via ele me observando às vezes, aquele mesmo olhar, aquela pausa, como se estivesse tentando encontrar o começo, o padrão, mas não tinha mais sequência, não tinha mais construção longa. E sem isso, não tinha o que acompanhar. Mas o mais estranho foi perceber que o problema nunca foi só ele. Era o processo. E o processo continuava em mim. Porque pensar não desaparece. Construir também não. Isso faz parte. E fora daquele contexto, eu ainda fazia igual. Eu ainda alongava decisões, ainda revisava demais, ainda ficava preso no quase. E foi aí que eu comecei a notar o mesmo padrão, em outros lugares. Na escola, com amigos, até em situações simples. Eu pensava em dizer algo e alguém reagia antes. Não da mesma forma direta, mas suficiente para perceber. Um amigo respondendo algo que eu ainda estava organizando na cabeça. Um professor chamando exatamente quando eu estava pensando em perguntar. Coisas pequenas, mas sempre no mesmo ponto. E, dessa vez, eu não senti invasão. Eu senti reconhecimento, porque eu já sabia o que estava acontecendo. Eu estava construindo, e, enquanto eu construía, ficava visível, legível, antecipável. Hoje, eu não tento eliminar isso completamente. Não dá. Pensar faz parte. Construir também. Mas eu faço uma coisa diferente. Eu observo o começo. Aquele instante quase invisível em que uma ideia surge, sem forma, sem direção, só como possibilidade. E, às vezes, eu ajo ali, antes de montar o caminho inteiro, antes de transformar aquilo em algo longo. Isso não me torna imprevisível, mas me devolve algo que eu não percebia que tinha perdido. O momento da escolha. Porque, no fim, o problema nunca foi alguém saber o que eu ia fazer. O problema era o quanto eu mostrava antes de fazer. E isso eu fazia o tempo todo,
sem perceber, sem intenção, só seguindo o mesmo processo. Hoje, eu ainda penso antes de agir. Mas não deixo isso crescer demais. Não deixo virar um roteiro inteiro, porque foi exatamente esse excesso que me tornou previsível, que permitiu que alguém chegasse antes. E, no fundo, essa foi a parte mais desconfortável de aceitar. Não é que alguém estava sempre um passo à frente. É que, na maioria das vezes, eu já estava indo naquela direção há muito tempo. Só demorava para admitir. E nesse tempo, qualquer pessoa que estivesse olhando com atenção já tinha entendido o caminho inteiro, antes mesmo de eu dar o primeiro passo. E quando você deixa esse caminho claro demais, você não precisa dizer nada. Porque no fim, você já contou tudo. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.